tá? Onde a gente vai trabalhar alguns conceitos, pelo menos dois deles. E a sociologia assim, é uma ciência, né? Depois a gente vai falar sobre as origens, o porquê que ela surgiu, em que contexto histórico que ela surgiu, mas assim, é sempre bom a gente ter em mente alguns conceitos, né, preliminares para a gente não errar determinadas coisas. Né? Então, por exemplo, conceito de cultura. Né? Cultura tem, digamos assim, aquela visão do senso comum. Né? O que é cultura? Se eu leio bons livros, se eu ouço boa música, se eu tenho assim, procuro sempre ser um camarada erudito, né? Quer dizer que eu tenho muita cultura, né? Só que assim, do ponto de vista da antropologia, não é possível assim quantificar, né, quem é mais culto e quem é menos culto, ou quem tem uma cultura superior e quem tem uma cultura inferior. É óbvio que tentativas nesse sentido foram feitas, né? E foram feitas à época, ali meados do século XIX, sob a luz da origem das espécies do Darwin, né? Onde fizeram uma esculhambação total com a obra do Darwin, querendo trazer para o campo da sociedade, para o campo das ciências humanas, para o campo da sociologia, conceitos da biologia. Isso causou um estrago muito grande porque, por exemplo, a conquista da África, né, ela foi feita baseada neste princípio, né, nessa deturpação das ideias do Darwin. Obviamente que em épocas mais remotas, por exemplo, na época da colonização do nosso continente, né, aquela ideia, né, de que os povos nativos eram povos bárbaros, eram povos sem cultura, eram povos totalmente sem civilização, né, isso acabou gerando um problema que muitas vezes, ou que conduziu, né, a um genocídio sem precedentes aqui na América. Bom, dessa forma existem duas maneiras, né, de analisar a cultura. Né? Obviamente uma que se cabe assim, uma crítica, né, que é exatamente a questão do etnocentrismo. Né? Ou seja, o etnocentrismo é quando eu analiso uma determinada cultura tendo como base a minha cultura. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui nesse ambiente onde eu tenho livros, onde eu tenho computador, onde eu tenho CDs, onde eu tenho luz elétrica, onde eu tenho câmera, né? Onde eu tenho telefone celular. E nessa visão, então, eu estou no mundo civilizado. Enquanto uma tribo indígena, talvez isolada lá no Iraque, no Iraque, tribo indígena isolada no Iraque, no Acre, né? Essa tribo ela é totalmente atrasada, essa tribo não tem cultura, né? Então veja, eu estou analisando essa sociedade, né, dessa tribo, baseada em referências que eu tenho aqui à minha volta. Né? Então a partir dessa visão, eu defino que eu possuo uma cultura superior, enquanto essa tribo indígena do Acre, e não do Iraque, tem uma cultura inferior. E isso, como eu falei, já fez estragos gigantescos ao longo da história. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Né? Então, você tem aí o eurocentrismo, né, dentro dessa perspectiva. Né? Por que você acha que o meridiano de Greenwich ele passa exatamente em Londres, na Inglaterra? Porque é exatamente a época que a Inglaterra dominava o mundo. Então, tipo, nós somos referência para tudo no mundo, inclusive para coordenada geográfica. Né? Por que a gente é tão apaixonado, ou algumas pessoas são tão apaixonadas pelo fast food? Né? Porque é uma influência brutal, né, da cultura americana, que usa, né, também de uma forma brutal, né, os meios de comunicação para passar a ideia de que a cultura deles é melhor do que a nossa, por exemplo. Isso
é apenas um dos exemplos, né, que podem ser analisados. Agora existe um outro aspecto, né, que é o aspecto do relativismo. Né? A ideia do relativismo ela começa lá com os sofistas, né, um grupo de filósofos lá da Grécia clássica, da Grécia antiga, né, que falava que não é possível você estabelecer um critério absoluto de verdade. A verdade ela depende, né, de um ponto de vista. Assim como a justiça também depende de um ponto de vista. E nesse aspecto, a cultura também depende de um ponto de vista. Então, para os relativistas, não existe uma cultura superior ou inferior. Existe uma cultura que é simplesmente diferente. Tá? Então, aquela tribo isolada do Acre, ela não é inferior a gente culturalmente. Ela é simplesmente diferente. Os Masai, que é um povo bacana demais da África, né, que vivem no sistema tribal, que ficam lá pastorando as suas cabras, né, que são nômades, que têm relações tribais, que governos tribais, aliás, onde tipo assim, o mais velho do clã é quem governa, né, eles não são inferiores do ponto de vista cultural, eles são apenas diferentes, né, exatamente porque tem o seu modo de vida, tem o seu estilo de vida, que não atrapalha ninguém, é a forma como eles vivem felizes, né? E isso então eu não tenho condições para julgar, né, que esses povos que têm essas diferenças são inferiores. Mais ou menos aquela ideia, cada um na sua, respeitando as diferenças. Então assim, na sociologia a gente vai ouvir demais, né, esses dois conceitos. São conceitos extremamente simples, mas na mesma proporção, conceitos extremamente importantes. Tá certo? Obrigado, até mais. Tchau.